Olá, pessoal, bem-vindo à quinta aulinha aqui da nossa Semana HIIT. Eu tenho certeza que vocês estão adorando nossas aulas e eu tenho mais certeza ainda que você vai amar o nosso curso intensivo preparatório para residência médica. Eu sou Mariana Ramos, tá? Eu sou médica endocrinologista formada pelo Hospital Geral Roberto Santos em Salvador e pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Faço doutorado também na Universidade de São Paulo. Vou falar hoje sobre tratamento do diabetes. Boa aula e vamos, que esse ano é seu ano. Começando do jeito que a gente gosta, com uma questãozinha do Enare de 2023. A gente tem aqui a dona Samira, uma senhora de 89 anos, que vive em uma instituição para idosos devido à insuficiência familiar. É diabética, hipertensa, com histórico de 2 AVCs isquêmicos prévios que deixaram sequelas graves e dependência completa para atividades da vida instrumental e parcial para atividades da vida diária. Ela é portadora de diabetes insulino requerente, fazendo uso de NPH 20 unidades pela manhã, 10 unidades da noite. Sua última glicada foi de 8,8%, coletada 15 dias antes da visita do médico, quando sua cuidadora lhe mostrou o mapa glicêmico com as últimas 10 medidas em jejum, com valores variando de 45 até 285. A cuidadora também relata que ela não apresentou nenhum sintoma nesse período. Sobre o alvo terapêutico dessa paciente, bem como seu ajuste de insulinas, é correto afirmar que, vamos comigo, dá aquela revisada em metas terapêuticas, porque a dona Samira é uma senhorinha de idosa que tem uma série de complicações, então é um idoso muito comprometido. A gente viu que ela teve já um AVC, é uma paciente que tem insuficiência familiar, né? Mora numa casa de repouso, vive com a cuidadora, tá com as glicemias muito variáveis, né? Variando de 85 até 200 e tanto. Então, a gente tem que segurar um pouquinho a mão no controle do diabetes dessa paciente. Vamos aqui revisar. Então, em pacientes que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, o alvo da hemoglobina glicada é menor do que 7%, de forma geral, tá? Isso aqui é para a população geral, sim, um paciente que não tem grandes comprometimentos, grandes comorbidades, nada demais, tá? Uma glicemia de jejum que varia, né, ou pré-prandial, né, antes do almoço, antes do jantar, varia entre 80 e 130, e uma glicemia 2 horas depois da refeição, menor do que 180, ou também podemos considerar até 50 miligramas por decilitro acima do valor da glicemia pré-prandial, ok? E uma glicose, né, uma glicemia capilar ao deitar entre 90 e 150. Isso é a meta terapêutica geral de um paciente diabético, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Um idoso saudável, um idoso acima de 60 anos, que a gente considera aqui no Brasil, se a gente for nos outros países acima de 65 anos, a gente considera que não tem grandes comorbidades, que tem uma boa funcionalidade, uma glicada menor que 7,5% está excelente. Com uma glicemia de jejum entre 80 e 130, pós-prandial menor que 180 e uma glicemia ao deitar entre 90 e 150. Agora, se já for um idoso comprometido, que já tenha um passado de infarto, já tem algum grau de doença renal crônica, um paciente com passado de AVC, que tenha complicações do diabetes, retinopatia, passado de amputação, então um idoso relativamente comprometido. Uma glicada menor que 8,5% está adequado, tá? Uma glicemia de jejum pré-prandial entre 90 e 150, 2 horas após a refeição menor que 180 e ao deitar entre 100 e 180 miligramas por decilitro, ok? Já se é um idoso muito comprometido, como é o caso da dona Samira, por exemplo, um idoso acamado, já com idade avançada, com múltiplas complicações, que tem uma expectativa de vida em 5 anos bastante comprometida, provavelmente não é um paciente que não vai viver mais do que 5 anos, vai acabar falecendo por outra coisa que não o diabetes, a gente acaba tendo uma contenção de danos. O que a gente não quer que esse paciente tenha é sintomas de hiper e sintomas de hipoglicemia, ok? Então, a hemoglobina glicada pode estar o valor que for, a gente só não quer que o paciente tenha sintomas de hiper e hipo, nem que faça hipoglicemia, que pode ser bastante prejudicial para esse paciente e acelerar a sua mortalidade, tá? Então, uma glicemia de jejum entre 100 e 180, ou pré-prandial está adequada, e uma glicemia ao deitar entre 110 e 200,
tá? Então, uma contenção de danos realmente para esse paciente não ficar sintomático, não ter complicações de hiper ou hipoglicemias. Já crianças e adolescentes, a gente pode ser um pouquinho mais rígido, tá bom? Alguns guidelines até preconizam menor do que 6,5%. Isso é, se não é uma sobrecarga de cuidados, se o paciente não estiver fazendo hipoglicemias, você pode até tentar manter para esse paciente uma glicada menor que 6,5%. Mas menor que 7% a gente considera adequado, tá? Uma glicemia de jejum entre 70 e 130, uma glicemia 2 horas após a refeição menor que 180 e uma glicemia ao deitar entre 90 e 150. Vamos voltar aqui para a questão da dona Samira? Então vamos lá. Vamos falar sobre o alvo terapêutico dessa paciente, bem como o seu uso de insulina. É correto afirmar que, letra A, o alvo de hemoglobina glicada deve ser menor do que 7%? A gente viu que não, que um idoso muito comprometido, a gente nem seguir, a hemoglobina glicada pode ser até menor do que 8,5%, pode estar em níveis elevados. O que a gente vai segurar é que ele não tenha sintomas de hiper e hipoglicemia, tá? Então, a letra A não faz sentido. Nem a letra B, porque também já fala que essa paciente tem que ter uma glicada menor do que 7%, ok? A letra C, vamos avaliar. O alvo da hemoglobina glicada deve ser de 8% ou mais alto, até aí tudo bem, pois se trata de uma pessoa com expectativa de vida reduzida devido à idade e comorbidades. Até aí, beleza. O objetivo, portanto, da terapia da diabetes é principalmente prevenir complicações de curto prazo. As dosagens de insulina devem ser aumentadas e redistribuídas? Não, o paciente já está fazendo já episódios de hipoglicemia, variando uma glicemia chegando até 45 de glicemia. Então, a gente não quer, de fato, aumentar a insulina desse paciente, porque ela já está tendo hipoglicemia com o esquema atual que ela está apresentando. Então, a letra C também não faz sentido. Letra D. O alvo da glicada deve ser de 8% ou mais alto, pois se trata de uma pessoa com expectativa de vida reduzida devido à idade e a comorbidades. O objetivo, portanto, da terapia da diabetes é, principalmente, prevenir complicações de curto prazo. As dosagens de insulina devem ser diminuídas, beleza, e redistribuídas com o objetivo de evitar ao máximo episódios de hipoglicemia. Perfeito, é exatamente isso que a gente precisa propor para a dona Samira, tá certo? E a letra E, o alvo da hemoglobina glicada deve ser de 8% ou mais alto, pois trata-se de uma paciente com expectativa de vida reduzida devido à idade e comorbidades. O objetivo, portanto, da terapia é principalmente prevenir complicações a curto prazo, beleza. As dosagens de insulina devem ser mantidas e administrada a glicose 50% via oral quando houver episódio de hipoglicemia? Não vou deixar minha paciente tendo hipoglicemia, né, pessoal? Então, eu preciso diminuir a dose de insulina para evitar que a dona Samira tenha hipoglicemias. Então, a resposta mais adequada é a letra D de dado. Questãozinha aqui do Rio de Janeiro de 2022, da UFRJ, uma mulher de 85 anos, com diabetes há 30 anos, hipertensa há 2 anos, está em uso de enalapril, gliclazida e metformina. Apresenta dificuldade importante para caminhar, devido a hipoestesias em bota e em membros inferiores, gonoartrose avançada e baixa acuidade visual por retinopatia diabética proliferativa. Nos últimos anos vem perdendo peso, tá? Está com IMC de 25. Queixa no momento de urge incontinência nos exames laboratoriais. Já tem uma creatina um pouquinho tocada, mas compatível com a idade da paciente, uma glicose de jejum de 135, uma glicada de 7,5%. O exame de urina com 2 cruzes de proteína e a questão pergunta qual é a conduta mais adequada, tá? Letra A, retirar a metformina. Letra B, acrescentar insulina de ação intermediária na ceia, acrescentar dapaglifosina, manter terapia medicamentosa atual. Então, aqui a gente está diante de uma senhora de 85 anos que tem já um certo grau de comprometimento, né? É um idoso comprometido, certo? Então, assim, é uma paciente que tem dificuldade de caminhar, tem uma baixa acuidade visual, já tem complicações do diabetes, uma gonoartrose avançada. Então, para ela, a gente quer, como a hemoglobina glicada é menor que 8,5%, 8,5%, dependendo da literatura, está adequada para essa senhora, tá? Então, ela está com a glicada de 7,5%. Então, assim, não tem por que eu mudar o tratamento dessa paciente, visto que ela não está fazendo hipoglicemia e nem nada. Então, a resposta mais correta é a letra D de dado.
Pernambuco, 2020, SES Pernambuco, instituição que adora a questão de endócrino, tá bom? Então, vamos prestar atenção. Uma paciente idosa, de 86 anos, com Alzheimer moderado. Tem hipertensão há 35 anos, diabetes há 30 anos, então complicações crônicas já de longa data. Já apresentou episódios prévios de hipoglicemia durante seu tratamento para diabetes e no último ano piorou muito a sua funcionalidade. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta com relação à método terapêutico da hemoglobina glicada para essa paciente, de acordo com a ADA, American Diabetes Association, 2019, tá? Então, a gente viu que a gente tem aqui uma senhora comprometida, né, com um idoso comprometido, e nesses pacientes a gente quer uma glicada menor do que 8,5%, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes. De acordo com a ADA, eles preconizam menor do que 8%, então seria a resposta mais adequada, a letra E de exato. Questãozinha do SUS São Paulo 2023, vamos prestar atenção aqui para a gente gabaritar as questões. A terapia nutricional é uma das partes mais desafiadoras do tratamento do diabetes tipo 2, com impacto decisivo na obtenção e manutenção do controle glicêmico. Independentemente do tempo de diagnóstico de doença, a terapia nutricional deve fazer parte do tratamento de diabetes em todas as suas fases. Perfeito. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, vamos falar aqui do tratamento não farmacológico do diabetes. Vamos dar aquela lembrada, porque vira e mexe, cai uma questãozinha dessa na sua provinha de residência. Então, assim, por que eu coloquei o triângulo, né? Porque, como a gente viu, a base do tratamento com diabetes, a base do tratamento do paciente que tem diabetes, que tem obesidade, é principalmente o tratamento não farmacológico. É a modificação do estilo de vida, é a reeducação alimentar, é a prática de atividade física. Tudo isso é extremamente importante para a gente obter um controle glicêmico, um controle da obesidade de forma adequada, tá? Sem isso, realmente a gente vai ficar chovendo no molhado, tá? Então, a base, nossa pirâmide de tratamento desses pacientes é a modificação do estilo de vida, tá? E em cima, na ponta da pirâmide, o tratamento medicamentoso, tá? Então, o que a gente preconiza como reeducação alimentar, orientação alimentar para esses pacientes? Primeiro, esses pacientes eles têm que ter uma alimentação equilibrada. Não adianta você restringir completamente carboidrato, açúcares, etc. e tal. Por quê? Se você não dá carboidrato, o que esse organismo desse paciente vai fazer? Quebrar gordura, quebrar proteína para gerar energia. Não adianta eu ter um paciente que tem diabetes, que tem perda de massa muscular. Porque se eu não tenho um músculo, certo, gente? Eu tenho maior dificuldade ainda da ação da insulina, tá bom? Então, eu preciso manter um paciente com um aporte de carboidrato adequado, um aporte proteico adequado, de gordura adequado, de fibras adequadas, tudo isso de forma bastante balanceada. O que a gente tem que prestar atenção é na qualidade desses nutrientes do nosso paciente com diabetes. Então, o preconizado é sim que nosso paciente diabético pode e deve comer carboidrato, tá, pessoal? Então, cerca de 45% a 60% do valor energético total desse paciente tem que ser de carboidrato. Agora, é carboidrato simples? É chocolate? É doce? É açúcar? Não, tá? Você vai orientar essa paciente o consumo mais de carboidratos complexos, associados a fibras. Então, é a fibra, o aumento do aporte de fibras que vai conseguir permitir com que meu paciente consuma carboidrato e não tenha picos glicêmicos tão importantes assim. Então, eu preciso orientar ali meus pacientes com diabetes a ingerir carboidratos baseados em mais alimentos integrais ou carboidratos associados a fibras, tá? Então, por exemplo, posso comer laranja? Pode, contanto que você coma o bagaço da laranja, que tenha bastante fibra, para poder evitar que a glicose faça isso. Mas a glicose, após você ingerir uma laranja, não faça um pico, e sim aumente devagar, de forma insidiosa, porque a fibra vai permitir que a absorção desse açúcar seja mais lento, tá? Então, a dica é aumentar o aporte de fibras dos nossos pacientes com diabetes, para poder ele ter um aporte energético adequado de carboidrato, sem fazer picos glicêmicos tão exuberantes, ok? Outra dica, um paciente
ele também tem que ingerir gordura, ele precisa de gordura, principalmente gorduras mono e poliinsaturadas. O que a gente precisa abolir é gorduras saturadas, gorduras trans. Isso realmente o paciente diabético, não só diabético, como qualquer pessoa deve evitar. Então, 20 a 35% do valor energético total para nossos pacientes tem que ser de gordura, preferencialmente gorduras mono e poliinsaturadas, tá? Então, azeites, oleaginosas, são gorduras de alta qualidade que nossos pacientes têm que ingerir para formar bainha de mielina, formar hormônio, formar colesterol, tá certo? E proteína. Nossos pacientes também têm que manter um consumo proteico equilibrado. Então, 15 a 20% do consumo alimentar do nosso paciente tem que ser em proteína, tá bom? E por fim, e não menos importante, atividade física. A gente sabe que a atividade física, o exercício físico, o que ele faz? Ele permite a entrada de glicose independente da glúten. Então, o que o exercício físico faz? Reduz a glicose do sangue. Então, a atividade física é remédio para quem tem diabetes, certo? Então, a gente tem que orientar nossos pacientes a fazer mais do que 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo 150, tá? De exercícios de moderada a alta intensidade. Ou seja, que ele fique ofegante enquanto está fazendo aquela atividade física. Não adianta ser aquela caminhada lenta, como se estivesse passeando no shopping. Isso não. Então, uma caminhada rápida, algum esporte que o paciente goste, dança, enfim, coisas que façam com que ele fique ofegante e que ele também tenha diversão, que ele tenha prazer enquanto está fazendo aquela atividade física, tá? O ideal é associar, combinar exercícios resistidos com exercícios aeróbicos, para poder tanto manter a massa muscular, quanto também para poder ter um melhor trabalho cardiotorácico, ok? Vamos voltar para a questãozinha? Então, vamos lá. Qual é a alternativa correta sobre o tratamento não farmacológico do diabetes? Letra A. Em pacientes com pré-diabetes e com sobrepeso ou obesidade, é recomendada restrição calórica, sim, associada à prática de atividade física para a perda de peso e para a redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Segura aí que essa alternativa está legal. Vamos ler as outras. Letra B. Pessoas com pré-diabetes, o consumo de fibras não é recomendado? Meu Deus do céu, não. A gente viu que tem que incentivar o consumo de fibras para evitar picos glicêmicos. A letra B está completamente errada. Letra C. A redução do consumo de bebidas contendo açúcares naturais ou adicionados não é recomendada, porque por essas bebidas estarem associadas ao maior risco de desenvolver diabetes. Assim, gente, não é por causa disso que o paciente vai desenvolver diabetes. A gente sabe que o diabetes ele é propiciado principalmente pelo ganho de peso, pela resistência insulínica resultante do ganho de peso. Não vai ser ele comer açúcar que vai fazer ele desenvolver diabetes. O que acontece é que quando ele come açúcar, ele ganha peso. E quando ele ganha peso, ele acaba desenvolvendo diabetes. Tá certo? Então, de forma indireta, não diretamente. Letra D. Em pessoas com diabetes tipo 2 que apresentem sobrepeso ou obesidade, é recomendada a perda de no mínimo 15% do peso corporal inicial para a melhora do controle glicêmico. A gente sabe, gente, que 5 a 10% do peso já faz uma melhora metabólica muito importante. Então, para aqueles pacientes que são grandes obesos, que lá pesam 130, 120 quilos, que pensa, meu Deus, eu preciso perder 50 quilos, 60 quilos, eu nunca vou conseguir. Como é que você faz para estimular esse paciente? Fala, olha, se você conseguir perder 5% do seu peso corporal, já melhora muito o risco de você desenvolver diabetes, já melhora muito o controle glicêmico do paciente. Então, a gente precisa sempre tocar nessa tecla para não desestimular o nosso paciente, ok? E letra E. Diversas abordagens nutricionais são capazes de melhorar o controle glicêmico no diabetes tipo 2. De forma geral, é recomendado que o diabetes siga uma dieta balanceada e com retirada total do tipo de carboidrato. Não, pelo amor de Deus, minha gente. Os pacientes precisam de carboidrato como fonte energética para o cérebro, para o organismo dele. O que a gente precisa tomar cuidado é com a qualidade de carboidrato que aquele paciente está ingerindo. Então, preferir carboidratos complexos e sempre associados a um alimento rico em fibra ou com proteína, ok? Então, a melhor resposta é a letra A. Outra do SUS São Paulo. Já viu que o SUS São Paulo adora cobrar tratamento não medicamentoso do diabetes, né? Afinal de contas, é uma coisa muito importante. Então, a terapia nutricional de uma pessoa com diabetes tipo 2 inclui letra A, alimentos sem gordura? Não. A gente viu
que, na verdade, esse pessoa tem que ingerir gordura, mas gorduras poliinsaturadadas, né? Azeites, oleaginosas, porque a gente precisa formar colesterol, bainha de mielina, hormônios e tudo isso precisa dessa gordura como fonte de substrato, tá? Letra B. Alimentos ricos em fibras. Opa, a gente falou que é muito importante a fibra justamente para evitar picos glicêmicos, né, pessoal? Então, segura aí que essa alternativa é boa. Letra C. Corte total de álcool. Gente, tudo que é total, tudo que é 100% não é adequado. Até porque, assim, eventualmente o paciente vai ter alguma festa, vai ter algum evento social. E é difícil a gente chegar para o nosso paciente e dizer, olha, você nunca mais vai poder tomar uma cerveja, nunca mais vai poder tomar um vinho, porque isso não é o real, né, pessoal? A gente sabe que na prática, eventualmente, vai acontecer disso. O que a gente tem que orientar nosso paciente é evitar o álcool, tá? Tanto porque aumenta a glicemia, tanto porque também pode causar hipoglicemia, tanto porque ele realmente tem todos os problemas associados ao consumo de álcool, tá? Mas total não é o mais adequado. Letra D, corte total de carboidrato, não, pelo amor de Deus. Letra E, ingestão de alimentos 3 vezes por dia no máximo. Não, gente. A pessoa tem que comer quando sente fome, né? Tá com fome? Come. Porque a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do alimento que nosso paciente vai ingerir. Então, a resposta correta dessa questão realmente é a letra B de bola. Questãozinha aqui da USP de 2021. Vamos ler aqui com cuidado, porque a gente vai falar agora de uma coisa muito importante, que é o tratamento medicamentoso do diabetes. Isso cai bastantão em prova de residência. Então, aqui a gente tem um homem de 58 anos, assintomático, que passa em consulta médica de rotina para mostrar o resultado de exames. Não faz acompanhamento médico há mais de 30 anos, é sedentário, tabagista de 40 maços anos. Exame físico, a gente pode observar que é um paciente que tem obesidade, né? Tá com peso de 110 quilos, 1,70 m de altura, a pressão descompensada, tá com uma hemoglobina glicada de 6,7, uma glicemia de jejum de 108 nesse primeiro exame e uma creatina de 1,7. Fez uma nova dosagem depois de 3 meses e teve uma glicemia de jejum de 98, uma glicada de 6,6. E a questão pergunta o que é que você vai orientar com relação a hábitos alimentares e os achados glicêmicos desse paciente. Vamos falar aqui dessa maravilhosa, fantástica e incrível medicação, metformina, tá? Então, a metformina é a medicação inicial de escolha no tratamento do diabetes. Por quê? Porque é uma medicação que age ali, ó, na causa, no âmago da fisiopatologia da doença, tá? Então, ela atua tanto a nível do fígado, né? Ela reduz o débito hepático de glicose, ela reduz a gliconeogênese, que é a primeira fisiopatologia que a gente percebe que há alteração no paciente com diabetes. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o fígado aumentar a produção hepática de glicose. E a metformina atua justamente nisso, reduzindo essa produção hepática de glicose, tá? Que é o principal mecanismo de ação da metformina, é realmente a redução da gliconeogênese. Outro ponto também que a insulina que a metformina, né, é bastante eficaz, é na melhora da utilização de glicose pelo músculo e tecido adiposo, principalmente o músculo, tá? Mas é um efeito secundário da metformina. O principal é a redução da gliconeogênese, que é a primeira coisa que se altera num paciente com diabetes tipo 2 ao longo de evolução de doença, tá? E outra coisa também, que a metformina tem um papel de reduzir o turnover esplânico da glicose, reduzir a absorção dessa glicose, o uso dessa glicose para dentro do organismo, tá certo? E a gente pode observar aqui que é uma medicação que não tem efeito no pâncreas. Se não tem um efeito no pâncreas, não é uma medicação que vai aumentar a produção de insulina. Se é uma medicação que não vai aumentar a produção de insulina, ela não causa hipoglicemia. Então, é uma medicação muito segura com relação à hipoglicemia e é a droga inicial de escolha no tratamento do paciente com diabetes. Vários estudos mostraram que a medicação que reduziu eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular, alta potência. E ela também tem outras utilidades. Ela também mostrou, estudos mostraram que ela reduziu cerca de 30% o risco de progressão de pré-diabetes para diabetes. Também é uma medicação muito utilizada no tratamento da síndrome do ovário policístico, porque ajuda na ovulação dessas mulheres, certo? E tem alguns detalhes com relação à contraindicação. Ela não deve ser utilizada em pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular menor do que 30
E quando eu tenho um paciente que tem um clírice menor do que 45, eu preciso ajustar a dose. Qual é a dose que a gente usa para tratar paciente com diabetes? 2 gramas por dia. Se o paciente atinge um clírice menor do que 45, a dose máxima da medicação vai ser 1 grama por dia. Se ele chegar a um clírice menor do que 30, eu preciso suspender a metformina. Por causa de quê? Principalmente devido a um risco de aumento de acidose lática, apesar de ter um efeito adverso que eu particularmente nunca vi na prática. Mas como existem relatos, a gente opta, de fato, por evitar o uso em pacientes que estejam insuficiência cardíaca grave, doença renal crônica já em estágios 4 e 5, pacientes que têm insuficiência respiratória grave, tá? E um outro ponto importante é que a metformina, ela compromete a absorção a nível de íleo, né, de vitamina B12, tá? Então é interessante a gente sempre observar nossos pacientes diabéticos que começam a ter formigamento, começam a ter dor de extremidades, e não somente já associar a neuropatia diabética. Isso pode ser apenas uma deficiência de vitamina B12, principalmente em pacientes que usam metformina a longo prazo, tá? Então, sempre é interessante dosar B12 e caso esteja deficiente, a gente precisa repor. Então, vamos lá, voltar aqui para a nossa questãozinha da USP. Então, aqui eu tenho um paciente que ele tem um diagnóstico de diabetes tipo 2. Mas, doutora, a glicose dele está 98, a outra 108. Vocês lembram dos critérios diagnósticos de diabetes? Se eu tenho 2 hemoglobinas glicadas dosadas em momentos diferentes, maiores ou iguais a 6,5%, eu dou o diagnóstico de diabetes tipo 2, tá? Ah, mas a glicose está normal. Sim, gente, mas pode ser que o paciente esteja fazendo hiperglicemia pós-prandial, tá? E que a glicose em jejum não tenha alterado, ou que o paciente, na véspera da coleta do exame, tenha feito uma dieta maravilhosa, aí acordou com a glicose menor no dia seguinte, tá? Então, lógico, o paciente tem diagnóstico de hemoglobina glicada, com a hemoglobina glicada, um diagnóstico de diabetes tipo 2, certo? E um outro critério seriam 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126. Mas esse paciente não tem, mas ele tem o diagnóstico de diabetes tipo 2 por causa dos valores de hemoglobina glicada. Então, se o paciente tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, o que é que eu tenho que fazer de cara? Letra A, introduzir gliclazida? Não, as sulfonilureas não são tratamentos de escolha inicial para diabetes. Introduzir empaglifosina? Poderia até ser, mas como uma terapêutica adicional, não como a primeira droga de escolha, tá? Letra C, introduzir metformina. Sim, a gente viu que é o tratamento de escolha inicial para paciente que tem diabetes, que poderia estar associado ou não à empaglifosina nesse paciente. Aí teríamos que avaliar a função renal para poder ver se dá para poder associar a empaglifosina. Mas paciente que tem obesidade, que tem doença renal crônica, se beneficia muito dessa associação com glifosinas e metformina, tá? E letra D, não introduzir nenhum medicamento. Não, o paciente tem diabetes tipo 2, pessoal, a gente tem que tratar, tem que iniciar a metformina. Unicamp 2022. Uma mulher de 45 anos comparece em consulta ambulatorial de rotina para controle do diabetes tipo 2, diagnosticada há 2 anos. Eu uso regular de metformina 2 gramas por dia. Traz controle de glicemia capilar domiciliar em jejum entre 100 a 124 e pós-prandial entre 124 e 170. Ok, tá. Pressão adequada, IMC de 33, beleza. E tá com a hemoglobina de 9,2, um VCM de 10, uma glicada de 7,6, ácido fólico de 8 e uma B12 menor do que 150. O que a gente tem que fazer com essa paciente? Então, eu tenho uma paciente que está com uma anemia, tá? Uma anemia macrocítica, tá? Então, o meu VCM está aumentado, o paciente está com o VCM aumentado, certo? O paciente estando com o VCM aumentado, eu tenho que, uma das principais, a gente tem que pensar na anemia megaloblástica, e temos aqui, olha, uma B12 menor do que 150, um paciente que usa metformina 2 gramas por dia há mais de 2 anos. O que a gente tem que fazer para essa paciente? Eu preciso dar vitamina B12, né, pessoal? Ela tá com diabetes bem controlado até, tá? Ela tá com glicada de 7,6, beleza, com um perfil glicêmico também adequado, tá bom? Então, NPH bedtime, não tem indicação de insulina para esse paciente. Ela não tem sintomas de poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso. A paciente, ela não está com uma glicada acima de 9%. Não tem indicação de insulina. Glicosida de 60,
Poderia até ser, tá? Mas assim, nesse caso, o que está chamando mais atenção é, de fato, essa anemia importante, essa deficiência de vitamina B12. E da paglifosina de 10 também poderia ser. Mas o que a questão quer? Está querendo chamar atenção para o hemograma dessa paciente. Então, a conduta nesse momento realmente seria associar, prescrever a vitamina B12. Questão do Paraná de 2020, vamos dar uma lidinha aqui. Um paciente de 56 anos, do sexo masculino, queixa-se de aumento de peso corporal após o início de uma medicação para o tratamento do diabetes tipo 2. O medicamento que tem maior relação com o aumento do peso corporal e que provavelmente esse paciente esteja tomando é liraglutida, limepirida, empaglifosina, metformina, saxagliptina. Meu Deus, quanto remédio é esse? Vamos lá. Vamos falar das sulfonilureias? Quem são as sulfonilureias e como é que elas agem? Tá? Então, as sulfonilureias é um grupo de hipoglicemia antioral altamente conhecido, altamente disponível no SUS. E o que é que essa medicação faz? Qual é o papel das sulfonilureias? Ela libera insulina independentemente de glicose. Então, ela aumenta a liberação de insulina pelo pâncreas. E como é que ela faz isso, certo? Então, a gente tem aqui na imagem, temos a glicose, certo? Como é que funciona a secreção de insulina pela célula beta pancreática. Então, a glicose chega lá, né, entra em contato, né, o aumento da glicose, a glicose entra em contato com o GLUT2, presente na membrana da célula beta pancreática, tá? E essa GLUT2 vai fazer o quê? Vai permitir a abertura dos canais de potássio. E aí sai potássio de dentro da célula beta pancreática. Essa saída de potássio despolariza a membrana plasmática dessa célula beta. Isso faz com que o quê? Aconteça? Abra os canais de cálcio. Quando abre os canais de cálcio, entra cálcio dentro da célula beta pancreática e isso estimula a contração das vesículas contendo insulina para fora da célula beta pancreática. Então, é assim que ocorre a secreção de insulina. O que é que a sulfonilureia vai fazer? Ela vai fazer com que esse canal de potássio, tá, ele fique constantemente aberto. E aí, como ele faz com que esse canal de potássio fique constantemente aberto, o tempo inteiro a membrana fica despolarizada, permitindo o tempo inteiro o influxo de cálcio para dentro da célula beta, permitindo o aumento da secreção pancreática de insulina, tá? Então, se é independente do alimento, o que é uma medicação que pode levar? Hipoglicemia. Por quê? Porque o tempo inteiro o pâncreas desse paciente está com produção aumentada de insulina. Tá? Isso a hipoglicemia. E o que a insulina é? Um hormônio anabólico. Ela aumenta o estoque de ácidos graxos livres dentro do adipócito. Então, o paciente pode sim ganhar peso. É uma medicação bastante potente no tratamento do diabetes, tem uma grande disponibilidade no SUS. E estudos com gliclazida e glimepirida mostraram redução de complicações microvasculares, especialmente retinopatia diabética. Atualmente, existem as três mais famosas, a glibenclamida, gliclazida e glimepirida. Atualmente, a glibenclamida está praticamente proscrito, tá? Porque ela aumentou o risco de eventos cardiovasculares, certo? O que a gente realmente preconiza que nossos pacientes diabéticos utilizam é a gliclazida e a glimepirida, tá? Ambos estão presentes no SUS, a gliclazida com mais amplamente disponível, mas a glimepirida e algumas prefeituras também estão disponíveis. Então, sempre que você vê seu paciente usando glibenclamida, tenta trocar por gliclazida, que você vai estar fazendo um benefício para o seu paciente, ok? Então, é uma medicação que está aumentando o peso do nosso paciente. Essas medicações aqui, qual é que está aumentando o peso? Então, liraglutida, a gente vai ver que o análogo de GLP-1, né, como por exemplo, a liraglutida é uma medicação que a gente usa, inclusive, para tratar a obesidade. Então, não faz sentido. Letra C, a empaglifosina é um inibidor de SGLT2. Ele aumenta a liberação de glicose pela urina. Se eu aumento a liberação de glicose pela urina, eu perco energia, calorias pela urina. Então, acaba também levando a perda de peso. A metformina também é uma medicação que leva a uma certa perda de peso. E a saxagliptina é um inibidor da DPP-4, que tem um efeito neutro no peso. Então, realmente, a resposta dessa questão seria a glimepirida, que é uma sulfonilureia que está associada a um aumento do peso do paciente. Questões de Pernambuco, vamos lá, lê aqui comigo. Então, a gente tem um homem de 69 anos com diabetes, há 20 anos,
com demência leve, está usando glibenclamida, metformina, está com uma glicada de 8,2%, tem uma taxa de filtração glomerular de 38%. Monitorização de ponta de dedo apresentou algumas hipoglicemias, né? Algumas glicemias menor que 60, e o que o paciente tem acordado à noite com sudorese fria e pergunta qual a melhor conduta para esse paciente a fim de diminuir o seu risco de hipoglicemia. Então, só recapitulando, é um paciente que está usando glibenclamida 20 mg por dia e metformina 850. E tem uma taxa de filtração glomerular diminuída, né, de 38. Então, tem um estágio 3B de doença renal crônica. E tem algumas glicemias abaixo de 60. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a metformina para 1.700? Não, o paciente está fazendo hipoglicemia, galera, calma. Letra B, trocar a glibenclamida por glimeperida, trocar 6 por meia dúzia? Não, né, galera? Letra C, trocar a metformina por sitagliptina? A metformina não está levando a hipoglicemia para esse paciente. O problema não é a metformina, o problema é a glibenclamida. Reduzir a glibenclamida para 15 mg? Gente, assim, a gente tem que tentar trocar um paciente idoso que já tem uma doença já avançada, a gente tem que evitar a hipoglicemia. Então, é bom evitar sulfonilureia em paciente idoso. Então, letra E, trocar a glibenclamida pela linagliptina, que é um inibidor de DPP-4 que não causa hipoglicemia, seria a melhor alternativa. Pernambuco, novamente, também é uma instituição que adora cobrar endócrino. Um homem de 65 anos, diabético há 20 anos e hipertenso, com uma taxa de filtração glomerular de 10, ou seja, já está em hemodiálise, né? Está se preparando para fazer uma fístula arteriovenosa definitiva. E pergunta qual dessas medicações seria mais adequado para esse paciente. Segura aí que a gente já volta para responder essa questão. Vamos falar aqui dos inibidores da DPP-4, tá? Então, o que fazem os inibidores da DPP-4? Vamos lembrar, olhar aqui essa figurinha para a gente ver juntos o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho um prato bonito, né, de feijão, arroz, carne, saladinha, que vai chegar nas células L da mucosa intestinal. Isso vai fazer o quê? Quando eu tenho um alimento no meu trato gastrointestinal, eu aumento a secreção de GLP-1. O GLP-1 vai chegar lá no pâncreas e vai falar assim, opa, pâncreas, tá chegando comida. E aí o pâncreas vai aumentar a secreção de insulina e reduzir a secreção de glucagon, tá? E aí eu vou ter um aumento da secreção de insulina dependente da presença de glicose, da presença do alimento, tá certo? Ok? E o que é que a DPP-4 faz? A DPP-4 é uma enzima que degrada o GLP-1, tá? Então, se eu dou uma medicação que inibe essa enzima, eu aumento a ação do GLP-1, que é justamente aumentar a secreção de insulina dependente de glicose e reduzir a secreção de glucagon, levando assim a uma redução das glicemias de jejum e pós-prandial, tá? Por ser uma medicação que aumenta a secreção de insulina dependente de glicose, dependente da presença do alimento, ela é muito difícil de causar hipoglicemia, é bem rara e é uma medicação que também causa muito ou quase nada de efeitos adversos. E também é uma medicação que é neutra no peso. Uma coisa que é muito característica dessa classe de hipoglicemia antioral é que você pode utilizar em qualquer fase da doença renal crônica, tá? É só você ajustar a dose. E existe, inclusive, a linagliptina e evogliptina, que você nem precisa ajustar a dose, dependendo do estágio de doença renal crônica do seu paciente, tá? As outras medicações você precisa ajustar, sim, mas pode ser utilizada em qualquer estágio, inclusive em pacientes que estão fazendo hemodiálise, ok? E agora uma coisa importante, alguns estudos mostraram que a saxagliptina aumentou o risco de internações por insuficiência cardíaca. Isso é meio controverso, tá? Alguns estudos, o laboratório que faz a saxagliptina mostrou depois vários outros estudos, meio que mostrando que isso não aconteceu de fato, etc e tal, mas, de forma geral, é interessante evitar a saxagliptina em pacientes que já têm um certo grau de insuficiência cardíaca, ok? Então, quem são? São as gliptinas. Então, tudo que termina em gliptina é um inibidor de DPP-4. Então, saxagliptina, sitagliptina, alogliptina, vildagliptina, linagliptina e evogliptina. Então, temos vários representantes. É só decorar o sufixo gliptina, tá? Que você vai saber que é o inibidor de DPP-4, ok? Então, vamos lá. Então, é um paciente que está fazendo diálise, tá? Com índice de creatina de 10. Qual a das classes de medicações que eu posso usar em qualquer estágio
de doença renal crônica? É a insulina e os inibidores de DPP-4. Tem insulina aqui? Não tem. Quem é que tem aqui? Gliptina. Não sei o que lá, gliptina, não sei o que é vil da gliptina, mas o final é gliptina, então é o inibidor de DPP-4. Então, eu posso usar em qualquer estágio da doença renal crônica, que é a resposta correta dessa questão. Questãozinha do Paraná, 2021. Pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em dose máxima de metformina procura atendimento ambulatorial de rotina. O paciente está fora de controle terapêutico e está necessário realizar ajuste iniciando um novo medicamento associado à metformina. O paciente concorda, porém solicita que o medicamento não seja injetável e que não favoreça o aumento de peso corporal. Então vamos lá, temos que levar em consideração o desejo do paciente. Então ele não quer que seja injetável e que não favoreça o aumento do peso. Então, letra A, gliclazida, a gente viu com a sulfonilureia, aumenta o peso. Exenatida é um análogo de GLP-1, ele é injetável, assim como a liraglutida, tá? E temos a pioglitazona, que é uma medicação que também leva a um ganho de peso. Então, a resposta aqui correta é a letra D, são as gliptinas, que é via oral e é neutro no peso corporal. Questão da Unesp. Quando o tratamento farmacológico do diabetes mellitus, assinale a alternativa correta. A letra A metformina atua principalmente na melhora da resistência periférica à insulina? Não. O principal papel da metformina é a redução da gliconeogênese. O papel secundário vai ser em melhorar a resistência periférica à insulina. Letra B. As glitazonas atuam atrasando a absorção de glicose no intestino? Não. As glitazonas, que o representante que temos hoje é a pioglitazona, ela é um grande sensibilizador de insulina. Então, o principal papel das glitazonas é melhorar a resistência periférica à insulina. Letra C. Inibidores de DPP-4 reduzem a secreção de glucagon. Opa! Segura aí. Letra D. Inibidores do SGLT2 podem levar ao ganho de peso? Não, a gente viu que é uma medicação que pode levar à perda de peso. Por quê? Porque aumenta a excreção urinária de glicose, perdendo calorias pela urina. Então, a resposta correta é a letra C. Os inibidores de DPP-4 reduzem a secreção de glucagon. A gente viu que quando eu inibo a DPP-4, eu aumento a quantidade de GLP-1 no meu organismo, tá? E o que o GLP-1 faz? Ele faz com que o pâncreas aumente a secreção de insulina e reduza a secreção de glucagon na presença do alimento. Por isso que o inibidor de DPP-4 reduz a secreção do glucagon. Sírio. Vamos falar agora da dapaglifosina, tá? Vamos falar agora de quem? Dos famosos inibidores do SGLT2, que são a nova sensação da clínica médica, tá? Porque é uma medicação que tem benefício para o nefrologista, tem benefício para o endocrinologista, tem benefício para o cardiologista, o benefício para o clínico geral, para o médico generalista, é uma medicação que realmente vem revolucionando a clínica médica, tá? E como é que essas medicações atuam? Então, o SGLT2 é um receptor presente no túbulo contorcido proximal do néfron, que ele faz com que ocorra um aumento da reabsorção de glicose para dentro do organismo, tá? Quando eu dou um inibidor de SGLT2, eu levo a uma redução da reabsorção de glicose e um aumento da excreção de glicose pela urina, tá? Isso faz com que ocorra uma redução da glicemia. Beleza? Beleza. Só que não é só isso que essas medicações fazem, elas também têm outros benefícios. É uma medicação que a gente pode observar que ela tem efeito diurético, tá? Porque quando eu jogo para fora a água, jogo para fora a glicose, eu jogo quem junto? A água, né? Então, se eu perco glicose, eu perco água, tem um efeito diurético. E esse efeito diurético, ele faz com que ocorra uma redução, né, da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso faz com que melhora o remodelamento cardíaco, melhora a inflamação miocárdica, melhora a contratilidade miocárdica. Então, é uma medicação cardioprotetora. É uma medicação que tem se mostrado benéfica no tratamento da insuficiência cardíaca de fração preservada e reduzida, tá certo? Além disso, é uma medicação que também vai ter um efeito na vasoconstricção da arteríola aferente, a que chega no néfron. Então, eu faço uma vasoconstricção da arteríola aferente, o que é que vai acontecer aqui? Eu reduzo
tá? A taxa de filtração glomerular um pouco do meu néfron, do meu rim. Poxa, mas isso aí não é ruim? Essa redução é transitória, tá? E além disso, essa redução da taxa de filtração glomerular reduz também o quê? A perda de proteína pela minha urina, porque eu reduzo o aporte, né, de proteico para dentro do meu néfron. A gente sabe que a proteinúria está associada à piora e degeneração do néfron do paciente que tem diabetes. Então, é uma medicação que reduz proteinúria, reduz progressão de doença renal crônica. E por reduzir a taxa de filtração glomerular, é comum nos primeiros meses de uso dessa medicação ocorrer uma piora da creatinina, tá? Mas isso é transitório, depois o organismo se restabelece e a creatina volta a melhorar novamente. Por isso é interessante que nos 6 primeiros meses, primeiro ano de uso do inibidor de SGLT2, a gente fique atento, porque pode ter uma certa piora da creatina, da taxa de filtração glomerular desse paciente, ok? Então, a questão aqui do Círio está perguntando o que é que a dapaglifosina não faz. Reduz o peso corporal? Sim. Se eu perco glicose pela minha urina, eu perco calorias. Então, eu reduzo calorias daquele meu paciente. Então, eu reduzo o peso do meu paciente. Reduz a pressão arterial? Sim, a medicação tem efeito diurético. Vamos pular C. Letra D. Diminui a resistência insulínica? Sim, porque eu levo a perda de peso, tá? Então, isso pode levar a uma redução da resistência insulínica. E diminui o estresse na parede do ventrículo esquerdo? Sim. O efeito diurético faz com que ocorra melhora do remodelamento cardíaco e uma supressão do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando, de fato, a uma melhora da função ventricular, tá? E redução do glucagon. Não, na verdade, os inibidores do SGLT2, eles não têm ação no pâncreas, tá? Eles não aumentam a secreção de insulina nem reduzem o glucagon. Então, a resposta é a letra C de casa. Questãozinha aqui da Paulista, que está perguntando novamente sobre quais são a alternativa correta sobre os inibidores do SGLT2. Letra A, são contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca? Não, a medicação que melhora reduz internação por insuficiência cardíaca. Não tem nada a ver, né? São indicadas como adjuvantes no tratamento do diabetes tipo 1? Não, somente tipo 2, tá? Tá sem estudo se pode utilizar ou não diabetes tipo 1, mas por enquanto ainda não foi aprovada. Letra C. Estão associados a um aumento de peso? Não, ela reduz peso, cerca de 3 a 5 quilos. Inibe a absorção renal de glicose no túbulo contorcido proximal. Perfeito, é de fato o mecanismo de ação dessas medicações. Ribeirão Preto, 2023. Homem de 65 anos, diabético tipo 2, ele pertence a 12 anos, vem em consulta de rotina. Relata que as glicosimetrias em níveis pressóricos não apresentam controles adequados, ou seja, o diabetes e a hipertensão não estão bem controladas. Está em uso de metformina, gliclazida e losartana. Tem um sobrepeso, com IMC de 28,7, a pressão está aumentada, né, 140 por 90. Exames laboratoriais, tem uma glicemia de jejum de 130, tem uma hemoglobina glicada de 8,4 e uma taxa de filtração glomerular de 55. Qual medicação deve ser acrescentada à terapêutica atual? Segura aí um pouquinho que a gente vai falar um pouco mais sobre os efeitos dos inibidores do SGLT2. Então, os vários estudos nos últimos 5 anos mostraram que essas medicações elas reduziram eventos e mortalidade cardiovascular em pacientes com diabetes e doença cardiovascular, reduziu internação por insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e preservada com e sem diabetes. Por isso que é uma medicação que atualmente é autorizada para tratamento de insuficiência cardíaca, porque reduziu, sim, internação, tá? E reduziu desfechos renais, também é uma medicação que também é utilizada no tratamento de doença renal crônica, inclusive até em não diabéticos, porque a gente tem um estudo Credence, por exemplo, que a maioria dos pacientes não eram diabéticos e que reduziu desfechos renais, tá certo? E raramente causa hipoglicemia, porque não tem ação no pâncreas, pode causar infecção do trato geniturinário. Por quê? Se eu aumento a excreção de glicose pela minha urina, o que vai acontecer? Se eu não me higienizo bem a glande, não higienizo a região, a vagina da mulher ou a glande do homem, o que vai acontecer? Acumular urina rica em glicose ali naquela região. Isso propicia o quê? A infecção fúngica, infecção bacteriana. Então, a gente tem que sempre orientar nosso paciente que quando ele for ao banheiro, né, for ter sua diurese,
ele sempre secar bem a região genital, secar bem para evitar acumular glicose, urina rica em glicose naquela região e evitar o desenvolvimento de infecção, tá? Outra coisa importante é que nosso paciente se mantenha bem hidratado. Por causa do seu efeito diurético, essa medicação pode dar uma certa acidose glicêmica, ok? Então, quem são essas medicações? São as florzinhas da clínica médica, por isso que eu botei essa fotinha aqui da florzinha. As gliflorzinas, que são os inibidores do SGLT2, a florzinha da clínica médica. É a queridinha do nefro, é a queridinha do cardio, é a queridinha do endócrino, é a queridinha do clínico, é a queridinha do generalista, ok? Que são a dapaglifosina, canaglifosina e empaglifosina. Eu sinalizei de vermelho a dapaglifosina e empaglifosina, que são as mais utilizadas, visto que estudos com a canaglifosina mostrou um aumento do risco de amputação, então ela acabou ficando praticamente em desuso. Então, vamos voltar aqui para a questão. Então, uma paciente de 65 anos que está com diabetes, está com a pressão descompensada, que tem sobrepeso, e está aí, ó, glicada de 8,7, está já com um estágio 3A de doença renal crônica. Qual a medicação que vai melhorar a pressão desse paciente, melhorar a glicose desse paciente, fazer ele perder peso e retardar a progressão de doença renal crônica? Os inibidores do SGLT2. Pernambuco, 2023. Em um paciente diabético tipo 2 com múltiplas comorbidades, que tem uma doença renal crônica com índice de creatina de 28, hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, qual dos abaixo não seria um benefício da prescrição de epaglifosina? Gente, essa questão foi uma grande pegadinha, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. Vamos ler as alternativas aqui comigo. Letra A, melhorar o controle glicêmico. Letra B, reduzir o risco de hospitalizações e se a fração de ejeção for preservada. Letra C, retardar a progressão para a doença renal crônica terminal. Letra D, reduzir a mortalidade se a fração de ejeção for reduzida. Letra E, reduzir a albuminúria. Então, gente, nossa, melhorar o controle glicêmico, como é que um antidiabético não vai melhorar o controle glicêmico? Por isso que eu disse que essa questão é realmente uma grande pegadinha. Então, essa questão está mostrando que é um paciente que tem uma doença renal crônica já estágio com crise de creatina de 28, então estágio 4, um estágio avançado de doença renal crônica. Os estudos mostram que essa medicação ela não consegue ter efeito no SGLT2 de aumentar a excreção urinária de glicose, tá? Por quê? Porque um paciente que tem um estágio 4 de doença renal crônica tem um nefro que funciona muito pouco. Então, o seu SGLT2 funciona pouco. Então, se não tem esse efeito, ele não vai reduzir a glicose, não vai reduzir a glicemia. Então, pacientes que têm, geralmente, doença renal estágio 4 e 5, o uso de inibidores de SGLT2, ela não vai propiciar a melhora do controle glicêmico. Porém, a gente sabe que essas medicações melhoram a progressão de doença renal crônica, melhora a internações por insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e preservada, reduz a albuminúria. Então, os efeitos renais e cardíacos dos inibidores da SGLT2 independem do grau de doença renal crônica do nosso paciente, mas o efeito glicêmico depende sim, tá? Então, por isso que a resposta é a letra A, ok? Unicamp, já viu que esse ano de 2023 não caiu não, né? Choveu o inibidor de SGLT2. Caiu e caiu muito. Em 2024 vai cair também. Por quê? Porque é uma droga que realmente é a queridinha da clínica médica. São as gliflorzinas, é a florzinha da clínica médica. Não tem jeito. Vai cair uma questão para você de gliflorzinas, de inibidores de SGLT2 em alguma prova que você vai fazer. Pode escrever, tá? Então, mulher de 62 anos, assintomática, vem em consulta de retorno. Antecedentes pessoais, infarto agudo no miocárdio com implante de estente farmacológico há 3 semanas. Tem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, obesidade e pancreatite. Opa, segura aí. Tá usando losartana, carvedilol, metformina, furosemida, AS, clopidogrel e atorvastatina. Tá com a pressão de 134 por 84, saturando bem. Exames laboratoriais têm uma glicada de 8,5 e um índice de creatina de 55. Então, qual seria o fármaco a ser associado? Gente, então, é uma mulher que infartou, que tem insuficiência cardíaca, que tem hipertensão que não está tão bem controlada assim, tem dislipidemia, tem obesidade, tem diabetes e tem pancreatite. O
que ele colocou essa pancreatite aqui? Para você não dar liraglutida para o paciente, tá? Por quê? Alguns estudos iniciais com análogo de GLP-1 mostrou um aumento do risco de pancreatite, tá? Os novos estudos, assim, mais recentes de segurança cardiovascular, um papel em doença renal crônica, essas coisas, não mostrou aumento do risco de pancreatite. Mas por conta desse passado aí, a gente evita utilizar análogo de GLP-1 em pacientes com histórico de pancreatite, ok? Mas é um paciente que é super candidato a usar o quê? Inibidor de SGLT2. Usar o quê? A empaglifosina, que melhorou realmente a mortalidade cardiovascular, reduziu a internação por insuficiência cardíaca, tem efeito em reduzir a pressão arterial, tá? Reduz o peso. Então, de fato, é uma medicação que uma paciente que se beneficiaria muito do uso das glifosinas. O ESG 2021 está falando aqui que é uma paciente com diabetes tipo 2 acrescenta dapaglifosina no seu esquema terapêutico e pergunta quais são os efeitos colaterais relacionados a essa classe de droga. Diarreia, poliúria e desidratação. Diarreia, poliúria e desidratação pode realmente acontecer por causa do seu efeito diurético, mas diarreia nada a ver, né? Letra B, hipoglicemia, uma medicação que não tem ação pancreática, não causa hipoglicemia, nem diarreia, tá? Letra C, poliúria, sim. Desidratação, sim. Infecção genital urinária, sim. Questão, acredito que seja a letra C, sim, a resposta. Letra D, hipoglicemia, não causa hipoglicemia. Então, a letra C, C de correta. C de efeitos colaterais, poliúria, desidratação, infecção genital e urinária, ok? Questão aqui do Oswaldo Cruz, 2021. Homem de 68 anos, obeso, hipertenso, diabético tipo 2, em uso de clortalidona, enalapril, metformina, liraglutida e empaglifosina procura a unidade de emergência por fadiga, dor abdominal, náuseas e vômitos há 3 dias. Ao exame está desidratado, com a pressão de 80/60, taquicárdico, taquipneico. Nos exames laboratoriais, uma glicose de 154. Sódio baixo, um bicarbonato bem baixo, um cloro ok, e um aumento de beta-hidroxibutirato sérico. Qual medicação está associada ao quadro descrito? Então, gente, a gente tem um quadro que parece até uma cetoacidose, né? Paciente com dor abdominal importante, náuseas, vômitos, tá? Taquicárdico, taquipneico, e tem um BIC baixinho com aumento de beta-hidroxibutirato sérico, que é um cetoácido. Só que é um paciente que está com glicose normal. Sim, normal assim, não chega a níveis de cetoacidose diabética clássica, assim, acima de 250, 300, tá? Então, o que é que pode causar isso? A gente viu que, de fato, por conta do efeito diurético, as glifosinas, elas têm um risco aumentado de desenvolver cetoacidose diabética euglicêmica. Por isso que nossos pacientes, a gente tem que tomar bastante cuidado e orientar eles sempre se hidratar bem em vigência do uso dessa medicação. Então, a resposta correta é a letra B, empaglifosina. IANSP 2021, vamos lá, um paciente de 55 anos, obesidade grau 2 e diabetes desde os 50 anos, está usando metformina, gliclazida, glicemia de jejum elevada de 190, glicada de 8,5. Com base numa situação hipotética, essa alternativa com relação ao tratamento farmacológico, segura aqui, porque a gente vai falar agora de quem? De quem? Dos análogos do GLP-1. Tá? Também um grupo de medicação que está super em alta, um monte de gente usando aí para obesidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? O que o análogo de GLP-1 faz? A gente viu, quando a gente conversou sobre os inibidores do DPP-4, que o GLP-1 ele tem a ação de aumentar a produção de insulina e reduzir a produção de glucagon na presença do alimento, na presença de glicose. Então, é uma medicação que aumenta a secreção de insulina dependente de glicose. Tá? Por conta disso, ela tem um risco menor de causar hipoglicemia, mas pode causar, mas é bem difícil, é mais raro, tá? Além disso, o que é que o GLP-1 faz? O GLP-1, ele é um hormônio incretin-mimético que atua lá no sistema nervoso central, tá? Na via anorexígena, principalmente, estimulando a via anorexígena, estimulando o PONC-CART, que é o centro que faz com que o paciente tenha um aumento da saciedade, tá? Então, é uma medicação que reduz o apetite do nosso paciente, aumenta a saciedade do nosso paciente. E, além disso, é uma medicação
é um hormônio que também leva a um retardo do esvaziamento do estômago. Então, a pessoa fica se sentindo saciada por mais tempo, tá? Por conta desse efeito em retardar o esvaziamento gástrico, pode causar náuseas, pode causar vômitos, inclusive também diarreia osmótica, por retardo também do trânsito de todo o trato gastrointestinal de forma geral, tá certo? Por isso que é uma medicação que também é aprovada para o tratamento da obesidade, porque ela tem efeito tanto em melhorar a glicose, como também na redução do peso. Então, por exemplo, a semaglutida e a liraglutida são medicações que são aprovadas em bula para o tratamento da obesidade aqui no nosso país, tá certo? A liraglutida na dose de 3 mg por dia e a semaglutida na dose de 2,4 mg uma vez por semana são as doses preconizadas para o tratamento da obesidade. Para o tratamento do diabetes, a dose de liraglutida é 1,8 mg por dia e da semaglutida 1 mg uma vez por semana, ok? Então, a medicação que leva à perda de peso raramente causa hipoglicemia. A gente tem vários estudos mostrando uma redução de mortalidade e eventos cardiovasculares em pacientes com doença cardiovascular prévia, reduz a albuminúria. É uma medicação que, como eu falei, leva a alguns efeitos gastrointestinais e pode aumentar um pouco a frequência cardíaca dos nossos pacientes. E essa questão da pancreatite aguda que é bem controversa, mas de forma geral a gente evita o uso em pacientes que têm histórico prévio de pancreatite, tá? Essas medicações, a grande maioria são injetáveis, ok? Mas a semaglutida também tem apresentação oral uma vez ao dia, tá bom? Então, é uma medicação que realmente é muito bacana para pacientes que têm obesidade e diabetes, porque melhora o diabetes e trata também a obesidade. Então, voltando aqui à nossa questãozinha do IANSP. Então, um paciente que tem obesidade de grau 2 e diabetes, que está com a glicemia de jejum aumentada e uma glicada aumentada. Então, é um paciente bem candidato a um tratamento com análogo de GLP-1. Então, vamos lá. Letra A. Os análogos de GLP-1 estão indicados por serem potentes em reduzir a hemoglobina glicada e promover perda ponderal. Perfeito, tá? Letra B. A medicação em uso deve ser mantida e o paciente deve ser orientado a respeito de mudanças de estilo de vida. Não, gente, o paciente que tem obesidade de grau 2 e comorbidades, ele tem indicação já de iniciar tratamento medicamentoso da obesidade, ok? Letra C, os inibidores do SGLT2 são neutros em relação à proteção renal e cardiovascular? Não, né, galera? A gente acabou de ver que realmente reduziu desfecho renal, melhorou internação por insuficiência cardíaca, reduziu a mortalidade cardiovascular, tá? E letra D, análogo do GLP-1 reduzem a internação por insuficiência cardíaca e depois promovem glicosura? Não, isso aí são os inibidores do SGLT2, é para confundir você, tá? E letra E, deve ser iniciada essa terapia intensiva? Não, o paciente está glicada de 8,5, né, gente? A gente usa esquema basal bolus de insulina com glicada acima de 9%, paciente que tem com perda de peso, poliúria, polifagia e polidipsia, ok? Então, a resposta mais correta é a letra A. Questãozinha do Paraná, só para a gente revisar aqui, ligar os pontos do nome da medicação e do mecanismo de ação dela, tá certo? Então, vamos lá. Liraglutida, que são as tidas? Hein? As tidas é o quê? Agonista do receptor do GLP-1, são os análogos do GLP-1, são as tidas, tá? Saxagliptina, as gliptinas são quem? São quem? O inibidor de DPP-4. E as gliflorzinas, as florzinhas da clínica médica, são quem? Os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, certo? Quem é que diminui a produção hepática de glicose? Principal mecanismo de quem? Da metformina. E quem é uma medicação que inibe as enzimas intestinais, levando a um retardo na absorção de glicose? A carbose. Então, a resposta aqui seria a letra B, 3, 2, 1, 5 e 4. Questão aqui do SUS São Paulo 2023, vamos ler aqui o enunciado e a gente discute daqui a pouco. Então, o controle glicêmico é decisivo para a prevenção das complicações micro e macrovasculares do diabetes mellitus. Grandes ensaios clínicos randomizados, o KPDS, Advance, DCCT, testaram a eficácia do controle glicêmico intensivo, tanto com relação ao diabetes tipo 1, como em relação ao diabetes tipo 2, e mostraram que reduzir a hemoglobina glicada para menor que 7% reduz desfechos microvasculares, retinopatia, nefropatia e neuropatia. Ok? Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Então, vamos aqui para o geralzão do tratamento do diabetes tipo 2 em pacientes que não têm complicações cardiovasculares ou renais, tá?
Então, no tratamento inicial do paciente que não tem complicações cardiovasculares e renais e que tenha diabetes tipo 2, a medicação de escolha inicial é a metformina, tá? Se a hemoglobina glicada tiver menor do que 7,5%. Se no início o paciente tiver já abrir com um quadro com uma glicada entre 7,5% e 9%, a gente tem que sempre colocar a metformina, sempre, que é a primeira medicação de escolha, e associar um outro antidiabético oral, tá? Então, pode ser uma sulfonilureia, um inibidor de SGLT2, análogo de GLP-1, pode ser um inibidor de PP4, alguma outra classe, tá certo? Se o paciente abre já com uma glicada menor do que 9%, maior do que 9%, mas não tem sintomas de poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso, você pode ainda tentar pegar metformina com um outro antidiabético oral para observar se ele consegue controlar o diabetes, tá? E aí, reavalia esse paciente em 3 meses, que é o tempo que dá para poder a gente ver efeito na hemoglobina glicada. Não controlou, está fora de meta, bota mais uma medicação, terapia tripla. Não controlou com mais 3 meses de tratamento, bota uma 4ª medicação, de classes diferentes, tá, pessoal? Terapia quádrupla, ou até mesmo associar a insulina ao quadro do paciente. Agora, se o paciente está sintomático e tem uma glicada maior do que 9%, eu já tenho que iniciar a terapia baseada em insulina. Por quê? Porque é um paciente que tem sinais que está faltando insulina. Então, o paciente está no estado de glicotoxicidade. Então, os antidiabéticos orais não vão conseguir exercer seu efeito se você não botar um pouquinho de insulina, ok? Pode ser que até depois, quando você consiga tirar esse paciente do estado de glicotoxicidade, você consiga até retirar a insulina desse paciente. Mas, inicialmente, a gente precisa deixar um pouquinho de insulina para nosso doente, ok? E se for um paciente que tem doença cardiovascular aterosclerótica, paciente que já infartou, que já teve AVC, que tem doença arterial obstrutiva periférica, um paciente que já tem uma doença renal crônica significativa, que esse paciente você já tem que começar o tratamento diabético com o quê? Sempre metformina, associado ou a um análogo de GLP-1 ou inibidor de SGLT2. Por quê? Porque foram classes de medicações que mostraram redução de mortalidade cardiovascular, o inibidor de SGLT2 retardo na progressão de doença renal crônica, tá? Então, eu já inicio com terapia dupla para beneficiar meu paciente, para reduzir desfechos cardíacos e renais do nosso doente. Se depois de 3 meses o paciente ainda estiver fora da meta, aí eu associo as 3 classes, metformina, análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2. Fora da meta, aí sim eu mantenho metformina, análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2 e posso associar alguma outra classe de antidiabético oral ou até mesmo associar insulina, ok? Então, vamos aqui voltar para a questãozinha do SUS São Paulo. Letra A. Medidas de estilo de vida, incluindo controle de peso, alimentação saudável e implementação de atividade física, são recomendadas somente nas fases iniciais do tratamento do diabetes tipo 2 para melhorar o controle glicêmico, chamado efeito legado. Gente, não! A modificação do estilo de vida, a reeducação alimentar, a atividade física é uma coisa que o paciente tem que manter para sempre. É a base do tratamento do diabetes e da obesidade, ok? Letra B. Em adultos não gestantes com diagnóstico de diabetes tipo 2, sem doença cardiovascular ou renal e sem tratamento prévio, nos quais a hemoglobina glicada esteja abaixo de 7,5%, a monoterapia com metformina está recomendada como terapia inicial para melhorar o controle da glicemia e prevenir desfechos relacionados a diabetes. Show! Exatamente isso que a gente acabou de falar, tá? Letra C. Em adultos com diabetes tipo 2, sem sintomas de poliúria, polidipsia, perda de peso e que apresentam glicada menor do que 7% ou glicemia de jejum maior do que 150, a terapia à base de insulina é recomendada para melhorar o controle glicêmico. Gente, glicada está menor que 7, diabetes controlado, não, tá? Letra D. Em adultos com diabetes tipo 2, sem sintomas, com doença cardiovascular ou renal, cuja glicada permanece acima da meta apesar da terapia dupla, deve-se substituir somente por insulina de ação prolongada. Não, a gente viu que você tem que colocar a terapia tripla com análogo de GLP-1, inibidor de SGLT2 e metformina, e se não melhorar, você associa a insulina, sem tirar nada que você está usando anteriormente, ok? E letra E. Em adultos com diabetes tipo 2, sem doença cardiovascular ou renal e que a glicada permanece acima da meta, apesar da terapia tripla, a terapia baseada em insulina não está recomendada. Não, você pode sim e deve associar a insulina para esse paciente. Então, a resposta correta é a letra B de bola.
questãozinha aqui da UERJ, um homem de 45 anos que tem obesidade, dislipidemia, cardiopatia isquêmica. Para a redução da mortalidade cardiovascular, auxílio na perda de peso e diminuição da hemoglobina glicada, a melhor opção terapêutica é. Então, é um paciente que está começando um tratamento de diabetes, que tem já doença arterial coronariana, né? Tem uma doença arterial aterosclerótica. Então, eu já tenho que começar com terapia dupla. Com o quê? Com metformina e um inibidor de SGLT2 ou metformina e um análogo de GLP-1, tá? Então, qual é a associação? Onde é que a gente tem aqui? Então, a letra B, a letra C e a letra D eu excluo porque não tem metformina. Então, eu tenho a letra A, a metformina com epaglifosina, a letra C, a metformina com linagliptina. A linagliptina é um inibidor de TBP4 e a empaglifosina é um inibidor de SGLT2. Então, a resposta correta para esse paciente seria associar metformina com epaglifosina, ok? Uma questãozinha do Einstein que está perguntando quais dessas insulinas aqui é basal e aqui é prandial. Então, vamos aqui revisar a farmacocinética das nossas insulinas. Poxa, professora, eu tenho que saber isso? Sim, infelizmente, mas eu vou te ajudar, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui as insulinas, elas são divididas de acordo com a ação delas. Então, do tempo em que elas começam, no momento que elas são aplicadas, no momento que elas começam a sua ação, o seu pico de ação e a duração delas no nosso organismo. E por que isso é importante, pessoal? Porque a gente precisa mimetizar a secreção pancreática de insulina, a secreção fisiológica de insulina. E como é que ocorre essa secreção fisiológica no nosso organismo, tá? Então, assim, nosso pâncreas, o tempo inteiro, está produzindo uma quantidade de insulina, tá? Que a gente chama de insulina basal, tá certo? Essa insulina basal, ela é constantemente produzida para quê? Para poder remediar processos metabólicos e evitar que nossa glicose fique alta antes das nossas refeições, ok? E aí, toda vez que a gente se alimenta, o nosso pâncreas faz um pool a mais de insulina, tá? Para poder fazer com que aquela glicose dos alimentos entre dentro da nossa célula, ok? Por isso que eu preciso de 2 tipos de insulina quando eu quero tratar meu paciente. Uma insulina de ação rápida, para cobrir as refeições, e uma insulina de ação lenta, para manter uma insulina basal ao longo do dia. Por isso que existem tantas farmacocinéticas diferentes, tá bom? Então, as insulinas de ação rápida e ultra rápida são as insulinas prandiais, as insulinas que eu vou utilizar antes de me alimentar, tá? Então, por que existe rápida e ultra rápida? Por causa do tempo de ação. Aqui temos no SUS é a de ação rápida, a insulina regular, tá? É rápida por quê? E a outra é ultra rápida, que uma começa a ação mais rápida que a outra, como o próprio nome já diz, tá bom? Então, a insulina de ação rápida, temos a insulina regular, ela inicia a sua ação cerca de 30 a 60 minutos depois que ela é aplicada, e tem o seu pico de ação 2 a 3 horas depois. Já as ultra rápidas, que é a lispro, asparte e glicina, tá? Essas três as insulinas de ação ultra rápida, elas iniciam o seu mecanismo de ação cerca de 5 minutos, 5 a 15 minutos depois que você aplica, com um pico de ação de 30 a 90 minutos. Qual é a vantagem de uma em detrimento da outra? As duas são eficazes, tá, pessoal? As duas têm eficácia equivalente. As duas servem, as duas são boas. Acontece é que a insulina regular, por demorar mais para começar a fazer efeito e demorar mais tempo para ser metabolizada, degradada, cerca de 8 a 10 horas, enquanto as ultras rápidas é 4 a 6 horas, quanto mais tempo eu permaneço com a insulina dentro do meu organismo, mais chance eu tenho de fazer hipoglicemia, tá? Então, a insulina regular tem uma chance maior de fazer hipoglicemia em relação às insulinas ultra rápidas, ok? E, além disso, a insulina regular eu preciso aplicar cerca de 30 a 60 minutos antes do paciente se alimentar, o que pode ser bem chato do ponto de vista de dia a dia, porque pense que eu preciso me programar o horário que eu vou comer, às vezes na corrida do dia a dia eu não consigo tomar insulina 30 minutos antes, eu demoro de comer, ou eu como antes que isso. É difícil você conseguir regularizar. Já com as ultra rápidas, como elas têm ação mais imediata, eu consigo aplicar até na hora que eu vou comer, eu consigo me organizar mais do ponto de vista de dia a dia, né? Então, por isso que acaba que as de ação ultra rápidas são mais benéficas, são mais práticas para pacientes que têm diabetes. Mas ambas têm ação e eficácia são equivalentes, ok? E a regular é o que a gente tem no SUS, tá bom? O SUS, atualmente, para pacientes que têm diabetes tipo 1, fornece a ação ultra rápida na farmácia de alto custo,
ok? E temos agora as insulinas de ação basal, a ultralenta, a de ação intermediária e a de ação lenta, tá? Que são aquelas que são secretadas e vão funcionando ao longo do dia, que de forma geral, teoricamente, não deveria ter pico, mas acaba tendo sim, mas são de ação mais lenta. É para evitar que a minha glicose suba, tá? Antes das refeições. Evitar que eu consiga metabolizar, fazer mais, né, mediar mecanismos metabólicos ao longo do meu dia. Então, temos a NPH, que é de ação intermediária, a de ação lenta, temos a glargina 100, a Detemir, tá? E a glargina 300, e a de ação ultralenta, que temos a insulina degludec, ok? Aqui temos no SUS, com ampla disponibilidade, a insulina NPH. Alguma é melhor que a outra? Não, gente. A NPH, a de ação lenta e a de ação ultralenta, elas têm eficácias iguais. Todas vão controlar o diabetes. Acontece que, como a insulina NPH, ela tem uma duração mais curta, tá, e faz pico, então ela começa a iniciar o seu mecanismo de ação 2 a 4 horas depois que eu aplico, tem um pico de ação cerca de 6 a 8 horas depois e pode durar de 12 a 18 horas, eu preciso de mais aplicações ao longo do dia para cobrir todo o dia do meu paciente, tá? Então, eu preciso dar 2 a 3 doses de insulina NPH para cobrir todo o meu dia. Enquanto a de ação lenta e ultralenta, eu só preciso dar uma aplicação por dia, porque ela dura cerca de 24 horas, tá? E a ultralenta até mesmo 36 horas. Então, acaba que dá uma maior qualidade de vida para o nosso paciente, tá bom? E também por ter pico, por fazer pico de ação na insulina NPH, ela pode, se coincidir com a ação da insulina regular ou da ultra rápida, causar hipoglicemias, mais chances de fazer hipoglicemias. As outras insulinas praticamente não têm pico, então a chance de fazer hipoglicemia é muito menor. Mas ambas são igualmente eficazes no contexto de melhorar a glicose do seu paciente. Então, vamos olhar aqui quais são as insulinas basal e prandial, tá? Então, aqui, vamos primeiro para as rápidas, para as prandiais, que são mais fáceis. É a glulisina, tem o alispro, tá certo? Aqui temos icodec, degludeca, glulisina e regular, tá bom? A degludeca a gente viu que é uma insulina basal, a icodec também, tá? E temos a regular e a glulisina, então pode ser A ou B. Só que a A está colocando a asparte como a insulina basal. A gente sabe que a asparte, a alispro, a glulisina e a regular são insulinas prandiais. Então, a resposta correta é a letra B de bola. A Detemir, que é uma basal, então a Detemir, glargina, NPH e degludeca são basais. E as demais, prandiais. Questão da Mirgas desse ano, que traz aqui um paciente de 65 anos que está com glicada de 9,7, com poliúria, polidipsia, emagrecimento, tem obesidade, está usando metformina e glibenclamida, e pergunta qual a melhor conduta em relação ao tratamento farmacológico. Vamos revisar aqui as indicações de insulina. Então, para quem você vai dar insulina? Para quem está faltando insulina. Certo? É meio óbvio isso? Não, professora, é meio óbvio. Sim. Mas quais são os sintomas de falta de insulina? Quando é que você pode chegar e dizer, nossa, está faltando insulina para aquele paciente? Os sinais e sintomas, quais são eles? Poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Por quê? Se eu não tenho insulina, o que é que vai acontecer? Não entra a glicose dentro da minha célula. Então, eu tenho o quê? Eu tenho falta de produção de energia pela minha célula. Então, o paciente faz o quê? Perde peso, tá? Se ele perde peso e não está entrando glicose dentro da minha célula, o que é que a minha célula sinaliza? Nossa, eu preciso comer, eu preciso de energia. Então, o paciente faz polifagia, tá? E se a glicose não está entrando dentro da célula, está ficando muito na corrente sanguínea. Então, eu acabo tendo muita glicose no sangue e muita glicose acaba sendo excretada pela minha urina. E sendo, né, a glicose tendo um efeito osmótico, o que é que vai acontecer? Eu vou levar também uma grande perda de água pela minha urina. Então, o paciente vai fazer o quê? Poliúria. E se eu perco muita água, o que é que o paciente vai sentir? Muita sede. Polidipsia, tá? Então, sinais e sintomas de insulinopenia é indicação de insulina, tá? Glicada acima de 9%. E paciente que está com a glicada fora de alvo, apesar de fazer uma otimização com tratamentos com antidiabéticos orais e subcutâneos, faz reeducação alimentar, faz exercício e mesmo assim está com glicada fora do alvo, todo paciente diabético que interna insulina e gestantes, insulina,
Então, vamos voltar aqui para o nosso paciente do caso. É um paciente que está com glicada acima de 9%, que tem poliúria, polidipsia e emagrecimento. Eu tenho que fazer o quê? Dar insulina para ele. Vamos olhar aqui as alternativas. Letra A, acrescentar empaglifosina e manter os demais medicamentos? Não, preciso achar alguma alternativa que tenha insulina. Então, letra B, iniciar a insulina em pH 2 vezes ao dia, suspender esses medicamentos? Não, a gente mantém as medicações, mantém as medicações que não têm interação com a insulina, como, por exemplo, a metformina para esse paciente. E o que eu tenho que suspender são as sulfonilureias, tá? Porque as sulfonilureias, elas podem, na presença de insulina, levar a um aumento do risco de hipoglicemia. Então, aqui, a letra C, iniciar a insulina e manter apenas metformina, tá perfeito. E letra D, iniciar a insulina e manter apenas glibenclamida. Não, a gente tem que suspender glibenclamida, manter a metformina e iniciar a insulina NPH 2 vezes ao dia. Unesp. Na Unesp aqui eu tenho uma mulher de 69 anos que apresentou um quadro de sinusite com febre, cefaleia e tosse por conta da inapetência, refere a ter abandonado da medicação, sulfonilureia e metformina há 2 dias. Perdeu 5,5 quilos no último mês, está com poliúria e polidipsia, está com a pressão de 138 por 88, está com febre, prostada desidratada, com glicemia de 387, uma glicada de 10,3 e tem diabetes há 18 anos. Após estabilização da paciente com insulina regular, hidratação e antibiótico terapia, a conduta recomendada para essa paciente é... Assim, pessoal, a gente pode observar que é uma paciente que está com diabetes descompensado já há pelo menos 3 meses, tá? Então, não é por causa da infecção de agora que ela está com diabetes ruim, que ela está com essa hemoglobina glicada acima de 9%. Então, é uma paciente que eu preciso dar insulina para casa, tá? Se é um paciente que eu preciso dar insulina para casa, vamos procurar aqui a alternativa. Letra A, reduzir os antidiabéticos orais, sulfonilureia e metformina. Não, pessoal, eu vou reduzir a metformina, mas eu tenho que dar insulina para esse paciente, que ela estava com glicada acima de 9%, tá? Letra B, reintroduzir antidiabéticos orais, associar inibidores de SGLT2. Posso até fazer isso, mas eu preciso botar insulina. Letra C, reintroduzir somente sulfonilureia e suspender metformina. Na verdade, não, porque eu tenho que manter a metformina e suspender sulfonilureia. E a letra D, suspender sulfonilureia e prescrever insulina. Exatamente. Então, eu vou suspender sulfonilureia, vou prescrever insulina e vou manter a metformina que esse paciente está usando. Vamos agora aqui para uma coisa linda, que é falar sobre insulinoterapia basal bolus, uma questãozinha maravilhosa aqui da Unesp de 2023, que traz esse mapinha glicêmico e está dizendo como é que você vai fazer para controlar o diabetes dessa paciente. Vamos aqui dar aquela revisada antes, depois a gente volta para a questão. Então, insulinoterapia basal bolus. Como é que a gente vai fazer? Então, o paciente está precisando de insulina, uma insulinoterapia basal bolus, ou seja, eu tenho que dar insulina para cobrir o basal e tenho que dar o bolus durante as refeições, certo? Então, eu tenho que dar insulina basal e prandial. Então, eu vou calcular inicialmente a dose total diária de insulina, tanto a de insulina prandial quanto de basal, a soma da basal com a prandial, tá? Então, a dose de insulina de todo o dia do meu paciente, tá bom? Então, geralmente a gente inicia com uma dose entre 0,5 a 1 unidade por quilo por dia, tá? Então, por exemplo, um paciente que pesa 60 quilos, eu vou iniciar com 30 a 60 unidades de insulina por dia, de insulina NPH irregular, de insulina basal e bolos somados. Tá certo, pessoal? Ok? Por quê? Metade dessa dose vai ser de basal e outra metade vai ser de bolos. Então, por exemplo, um paciente que eu tenho 60 quilos, que eu vou iniciar, por exemplo, 60 unidades por dia, 30 unidades vai ser de basal e 30 unidades vai ser de bolos. Ok? Tranquilo? E aí, como é que eu vou dividir? Eu vou dividir de forma geral essas 30 unidades de basal nas 3 principais refeições do dia. Então, eu teria que dar 10 unidades 30 minutos antes do café, 10 antes do almoço e 10 antes do jantar. E como é que eu vou dividir a basal? Se for NPH, eu costumo dar 2/3 da dose de manhã e 1/3 da dose à noite, tá? Então, seria 20 unidades de manhã e 10 unidades à noite, tá? Se não controlar, eu posso até colocar insulina NPH também na hora do almoço. Se for insulina lenta ou ultralenta, só preciso dar uma dose de basal por dia. Então, seria 30 unidades de insulina glargina, degludec ou DTMI antes do café da manhã ou antes do jantar. Ok?
como é que eu vou monitorizar isso? Gente, aqui é um mapinha glicêmico lindo, maravilhoso, que eu adoro, dos meus pacientes, tá? Que eu uso no meu consultório. Como é que eu faço? Então, geralmente, a grande maioria dos pacientes que a gente atende usa NPH irregular e geralmente vai ser a insulina que vai cair na sua prova, porque é a insulina que tem amplamente disponível no SUS, tá certo? E aí, então, como é que eu faço? Para poder eu saber se a dose de NPH está adequada, eu preciso saber a glicemia capilar do meu paciente antes da refeição. Lembra que eu falei que a insulina base é para poder evitar que a minha glicose chegue alta antes da refeição? Para intermediar vias metabólicas do nosso organismo? Então, a dose de NPH eu vou me guiar baseado no valor da glicemia antes das refeições, tá? Já as doses, a insulina regular, a insulina prandial regular, eu vou me basear de acordo com a glicose 2 horas depois daquela refeição, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a insulina regular tem um pico de ação 2 horas depois que ela é aplicada? Então, é isso, é nesse momento que eu vou saber se realmente a glicose daquele paciente está adequada ou não, ok? Então, vamos lá, para vocês entenderem direitinho. Então, a insulina que eu dou, a insulina regular que eu dou antes do café da manhã, eu vou saber se está adequada de acordo com a glicemia capilar 2 horas depois do café da manhã. A insulina regular que eu dou antes do almoço, eu vou saber se está adequada de acordo com a glicemia capilar 2 horas depois do almoço. E a insulina regular que eu dou antes do jantar, eu vou saber se está adequada de acordo com a glicemia capilar 2 horas depois do jantar. Beleza? Já a NPH, ela tem um pico de ação um pouco mais longo, né? Cerca de 6 a 8 horas depois que ela é aplicada, que tem o seu pico de ação. Então, a NPH que eu dou aqui antes do café da manhã, o pico dela vai ser antes do almoço. Se eu tomar café da manhã às 7 horas da manhã, 7 com 6, 13, vai ser mais ou menos a hora que eu estou almoçando. É o pico de ação da NPH que eu tomei de manhã, antes do café da manhã. Então, a dose de NPH que eu dou, né, antes do café da manhã, vai refletir a glicemia capilar antes do almoço. Se eu dou NPH antes do almoço, ela vai refletir a glicemia capilar antes do jantar. Já a insulina, né, NPH que eu dou antes do jantar ou antes de dormir, vai refletir a glicemia em jejum, antes do café da manhã. Ok? Vamos para um exemplo prático? Então, aqui eu tenho um paciente, um paciente que está usando NPH 20 unidades antes do café da manhã, 10 unidades antes de dormir às 22 horas e regular 10 unidades 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. E traz esse mapinha glicêmico aqui de 5 últimos dias antes da consulta, com as medidas antes e 2 horas depois do café da manhã, do almoço e do jantar. Ok? Beleza. Então vamos ver como é que a gente observa aqui nesse mapinha glicêmico. A gente observa que nesse mapinha glicêmico eu tenho a maioria das minhas glicemias de jejum altas. Então, fora do alvo, maior do que 130. Então, todas as minhas glicemias estão acima de 30. Ou seja, o meu jejum está alto. A minha glicemia em jejum está alta. Mas se eu for parar para olhar, 2 horas depois do café está alta, mas ela não incrementa depois do café da manhã. Ela fica alta porque ela já veio de antes do café da manhã alta, tá? Então, no pós-café da manhã, eu não tenho incremento. Eu não subo depois que eu tomo café da manhã. Ou seja, a minha dose de regular tá boa do café da manhã, tá? Pré-almoço, incrementa, tá vendo? Antes do café da manhã tá 160. Quando chega antes do almoço, foi para 213. No outro dia, 234. Então, tá subindo, tô chegando alto antes do almoço, mas não é devido a um incremento depois do café da manhã, porque não tá incrementando depois do café da manhã. Não tá subindo minha glicose depois do café da manhã. Então, o que deve estar faltando? NPH antes do café da manhã, tá? Pós-almoço, eu percebo aqui que a maioria das minhas glicemias sobem além de 50 miligramas por decilitro em relação ao valor que estava antes do almoço, tá? Então, está tendo incremento. Então, eu estou precisando ajustar a minha insulina regular antes do almoço, tá? Pré-jantar, mantém alto. Mas mantém alto porque o paciente já sai depois do almoço alto. Ele não sobe mais ainda antes do jantar, tá? E 2 horas depois do jantar também se mantém alto, mas não incrementa. Então, assim, tá 401, vai para 420, mas não subir mais do que 50. Não tá acima de 451, que seria, por exemplo, o que a gente considera incremento,
tá? Então, eu coloquei aqui, a gente tem um perfil glicêmico que tem um jejum alto, um café pós-café da manhã não incrementa, temos um pós-almoço que incrementa e temos um pré-jantar e um pós-jantar que se mantém alto. O que eu vou fazer com esse paciente, tá? Então, se meu jejum está alto, eu tenho que aumentar a NPH das 22 horas, certo? Se o pós-café não está incrementando, tá? Então, eu vou manter a regular como está. Se pré-almoço está incrementando, eu tenho que aumentar a basal da manhã. Se meu pós-almoço está incrementando, eu preciso aumentar a regular do pré-almoço. No pré-jantar, como se mantém alto, no pós-jantar se mantém alto, eu não vou mexer na minha dose de regular diante do jantar. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, vamos aqui voltar para a questãozinha da Unesp, tá? Então, é um paciente que está usando insulina NPH 24 de manhã e 12 às 22 horas, tá? O que a gente pode observar é que o paciente está com uma glicemia de jejum aumentada, tá? Então, está com a glicose alta, não está incrementando depois do café da manhã, também não incrementa no pré-almoço, tá? Pós-almoço também não incrementa, mas incrementa muito ali no pré-jantar. Tá vendo? Sobe de 100 para 180, de 90 para 175, de 102 para 180. E no pós-jantar também não incrementa, tá certo? Se mantém alto. Então, o que eu tenho que fazer para esse paciente? Eu tenho que aumentar a minha dose de insulina de NPH às 22 horas, tá bom? E eu preciso também introduzir insulina NPH no almoço para evitar que a minha glicose chegue alta antes do jantar. Beleza? Uma questãozinha aqui da USP também de mapinha glicêmico. Então, é um homem de 65 anos que está usando glicazida, metformina, tá? E traz esse mapinha glicêmico aí pra gente. Um jejum de 100, um pós-café, um paciente, ele vai para 160, pré-almoço 128, pós-almoço 212, pré-jantar 130 e pós-jantar 160. Então, aqui a gente observa que eu preciso colocar principalmente o quê? Regular no almoço, tá? Por quê? Porque está subindo de 128 para 212, tá bom? E aqui ele fala dessa questão de utilizar a simvastatina, porque meu paciente está com uma LDL de 146. Para o paciente diabético, a gente quer que o alvo fique em torno de 70 miligramas por decilitro de colesterol LDL, ok? Então, a letra B é a resposta. Agora, flashcards. Anota o flashcards, que isso aqui são os pontos mais importantes das nossas aulas. Eu quero vocês fazerem esses flashcards para saber se vocês sabem isso aqui que eu estou perguntando, tá? Então, qual a meta da hemoglobina glicada no tratamento do diabetes? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 geral, 7%. Idoso saudável, 7,5%. Idoso comprometido, 8,5%. Idoso muito comprometido, evitar hipo ou hiperglicemia. Ponto. Flashcard 1. Flashcard número 2. Qual a orientação no tratamento não medicamentoso do diabetes? Atividade física de moderada a alta intensidade, dieta rica em fibras, proteínas e carboidratos complexos, gordura mono e poliinsaturadas. Principais informações sobre metformina. Droga inicial de escolha para tratamento do diabetes. Tem a utilização no pré-diabetes, na síndrome do ovário policístico, reduz eventos cardiovasculares, não causa hipoglicemia, leva a deficiência de B12 e acidose lática. Informações sobre sulfonilureias. Reduz complicações microvasculares, especialmente retinopatia, leva a hipoglicemia e leva a ganho de peso. Inibidores do EPP4, as gliptinas. Raramente causa defeito adverso, não causa hipoglicemia, neutro no peso e pode utilizar em todos os estados da doença renal crônica. Informações sobre os inibidores do SGLT2, as gliforzinas, as florzinhas da clínica médica. Redução de mortalidade cardiovascular, progressão de doença renal crônica, internações por insuficiência cardíaca de fração reduzida e preservada, leva a infecções genitais e pode levar a cetoacidose diabética euglicêmica. Informações sobre os análogos de GLP-1, as TIDAs, redução de mortalidade cardiovascular e albuminúria, potente na perda de peso, tem benefício na doença hepática gordurosa não alcoólica, raramente causa hipoglicemia e causa efeitos adversos no trato gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarreia. Indicações de insulinoterapia: poliúria, polifagia, polidipsia, perda de peso, glicada acima de 9%, paciente fora da meta terapêutica a despeito de otimização de antidiabéticos orais ou subcutâneos e modificação do estilo de vida, gestantes e pacientes diabéticos internados. Pessoal, espero que vocês tenham adorado a aula, tá?
E eu vou fazer um convite para vocês, no 7º dia, participarem da aulinha sobre técnicas de estudo. E também vai ser um momento para você tirar suas dúvidas com relação ao nosso curso preparatório intensivo para a provinha de residência. A gente se vê lá, um grande abraço e vamos que vamos!